Olá pessoal, nós vamos começar a falar sobre tempos verbais. É o que nós vamos estudar hoje e nas próximas semanas também. Tempos verbais, né? O que é tempo? A gente já tem uma noção bem definida do que é tempo na nossa cabeça, né? Pelo menos uma noção abstrata, acho que ninguém tem dificuldade de entender. Nós sabemos que presente é onde nós estamos. Passado é aquilo que já passou, pode ser um passado distante, um passado próximo, né? Algo que aconteceu há um minuto, há uma hora, há um ano. O futuro é algo incerto, então é algo que, né, também pode estar distante, próximo. Amanhã já é um futuro próximo. Algo que vai acontecer daqui a 10 anos já é um futuro distante. Planos que eu faço a curto, a médio, a longo prazo. O presente é o que nós temos. Tem aqui uma afirmação: Your body is present. Seu corpo está presente. Então, o presente é onde seu corpo está. Is your mind? A sua mente está, né? Onde está a sua mente? A nossa mente, de forma diferente, pode vagar pelo passado, pelo futuro e pelo próprio presente, né? Já que, na verdade, o presente é o que nós temos agora, né? O passado e o futuro são noções abstratas, né? Já que nós vivemos somente o agora, mas nós podemos falar sobre coisas que passaram e sobre coisas futuras. Então, é algo essencial para você se comunicar e é algo que a gente faz de forma muito natural na nossa língua. Falar de coisas que nós fizemos ontem, ou então de planos que nós temos para o futuro, ou de algo que nós estamos fazendo agora, certo? Então, todo mundo sabe o que é passado, presente e futuro. Mas quando a gente parte para a noção de língua e aí a gente passa para essa parte de gramática, aí parece que tudo fica mais complicado. Dentro do inglês, nós vamos ter aqui algumas composições. Vamos pensar primeiro. A gente acabou de ver presente, passado e futuro. Present, past and future. Vocês devem lembrar pelo menos que nós já estudamos tempos verbais como simple present, simple past, present continuous. Com certeza vocês lembram pelo menos desses nomes simples e contínuo, né? Que em inglês é simple e continuous. E nós não estudamos todos os tempos verbais ainda, mas com certeza vocês vão lembrar pelo menos desses mais básicos aqui. Mas por essa tabela aqui já dá para ter uma noção de que é possível ter presente simples, presente contínuo, e aí aparece esse perfect também, perfect, que é um tempo que a gente estuda geralmente no segundo ano. Seria o present perfect. E da mesma forma é possível ter um passado simples, um passado contínuo e um passado perfeito. Futuro simples, futuro contínuo, futuro perfeito. Acreditem ainda em inglês que é possível, né, você fazer uma composição de, por exemplo, presente perfeito contínuo, né, onde você vai pegar estruturas daqui, estruturas gramaticais daqui e vai conseguindo formar esse tempo, né? Então a gente ainda poderia adicionar aqui uma quarta coluna, então, onde a gente teria 12 tempos verbais, né? Por exemplo. O mais louco é que em inglês, realmente esses tempos verbais são utilizados. Em português, nós estudamos algumas coisas que às vezes ficam ali dentro da teoria, né? Da regra gramatical. A gente aprende, por exemplo, conjugação, né? Flexão de verbos. Aí você aprende aquela conjugação, conjugue o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais. Por exemplo, a gente nunca usa o vós, né? Então a gente não precisa dessa forma mais, vamos dizer assim, na prática, né? Na conversação. Lógico que a gente tem que saber, mas na conversação a gente nunca fala vós amais, né? Vós estáis. A gente usa o você, o vocês, né? Esse pronome de tratamento. A gente aprende que tem 3 tipos de passado: o pretérito, pretérito imperfeito, perfeito, mais que perfeito, mas a gente só utiliza praticamente um pretérito, né? Um passado. Você nunca fala, eu estudara muito para a prova, né? Que seria um pretérito mais que perfeito. E o louco é que em inglês o que você está vendo aqui realmente é utilizado. E o que acontece se você não conhece todos esses tempos verbais e você quer se comunicar, né? Eu falo isso para
pessoas que têm mais interesse mesmo em aprender mais, né, em falar inglês. Você vai conseguir se comunicar, não tem problema. Mas de repente você não vai soar tão natural. Mas é uma coisa que você só vai aprender com o passar do tempo mesmo, certo? Não tem problema. Eu digo assim, por exemplo, em português é como se a gente utilizasse praticamente só um tipo de presente, de passado e de futuro. Eu diria ainda que dois tipos de presente. A gente utiliza muito um presente que se encaixaria como um presente simples e um presente contínuo. Apesar de que nós não usamos essa nomenclatura, a gente não estuda tempos verbais da mesma forma que em inglês, certo? A abordagem é totalmente diferente em português, então você quer receber essa nomenclatura. Mas pensando numa situação prática, é como se a gente usasse esses dois tipos de presente, usa mais ou menos ali um tipo de passado e um tipo de futuro. Então, na nossa cabeça, é como se sempre que você pensasse no passado, em uma frase no passado, e você vai passar para inglês, você sempre vai passar para um passado simples. E aí vai ter algumas situações em que, vamos dizer assim, um nativo utilizaria um passado perfeito, por exemplo, ou um passado contínuo, né? Ou ainda se surpreendam, muitas vezes para falar do passado usam um presente perfeito, né? Tem um porquê, quando a gente estudar isso, né, vocês vão ver o porquê disso. Se você não usar, ainda assim você vai ser compreendido. Se você usar só um tipo de passado, só não vai soar muito natural, porque é uma coisa que você aprende com o tempo. É comum essas questões envolvendo tempos verbais, né, caírem em vestibular. Você não vai ver cair muito no Enem, né, mas compreender pelo menos algumas coisas relacionadas à estrutura verbal, né, ainda assim pode te ajudar a compreender melhor alguma coisa de um texto, né, apesar de que não é cobrada a gramática diretamente, mas você ter a compreensão de algumas estruturas gramaticais vai te ajudar a compreender melhor o texto, né? Isso é óbvio. Mas tempo verbal mesmo cobrado de forma direta, só em vestibular mesmo, né? Vestibular da UES, por exemplo, cobra muito. Aqui eu coloquei uma tabela mais simplificada. Então vamos pensar assim, a gente pode estudar tempos verbais fazendo comparações, né? Por exemplo, se eu estudar aqui essa coluna, vou estudar essa coluna aqui do simple. Então eu posso estudar simple present, simple past, simple future e fazer uma comparação. Sempre no tempo simples você só vai ver uma estrutura verbal, um verbo. Por exemplo, o verbo, como exemplo usado aqui está o verbo work. Então eu posso usar o verbo work em uma frase, I work, eu trabalho. Pronto, é uma frase, é uma oração, eu trabalho. Esse S aqui é porque quando a frase está na terceira pessoa do singular, a gente utiliza um S. Vocês devem lembrar disso, S é S ou IS, dependendo do verbo, né? Quando o verbo termina em Y. Eu vou falar disso aqui rapidamente porque em outra ocasião eu vou dar mais ênfase a isso. Quando eu quero passar essa frase para o passado, eu vou acrescentar o ED no verbo. I work it, I work it. E aí eu vou dizer eu trabalhei ou eu trabalhava, certo? Foi para o passado. E quando eu quero passar para o futuro, eu vou usar o will antes. Nós estudamos isso no começo do ano, né? Eu falei até aqui só de uma estrutura verbal, né? Aqui, na verdade, o will está aparecendo, mas o will ele é um auxiliar. Ele não vai ter uma tradução sozinho, isolado. Ele vai funcionar como se fosse o nosso rei no final do verbo. Por exemplo, trabalharei, falarei. É como se fosse isso. Você pode traduzir também como vou trabalhar, é possível. Mas na prática é como se ele não tivesse uma tradução, ele é um auxiliar, ele vai passar o verbo para o futuro. Então, a gente pode considerar que a gente realmente só tem uma estrutura verbal até mesmo aqui no futuro, certo? E até porque a gente estudou o will esse ano, acredito que vocês lembrem ainda. Então, você fazendo uma comparação assim, ó, não é tão difícil. Então, tem o work, às vezes pode vir com S, se estiver na terceira pessoa de singular, ele, ela, né? He, she, it. No passado só tem uma forma verbal mesmo, que é você acrescentar ed, lembrando que a gente acrescenta ed nos verbos regulares, né? Mas também existem os verbos irregulares, que são aqueles que não aceitam ed, eles vão ter uma forma própria, aí você vai ter que pesquisar lá numa tabela, né? Numa lista de verbos irregulares, mas não vou colocar isso aqui, porque aqui é mais para a gente ter uma noção, a gente vai ver o que é mais fácil, né? Mas só lembrando que alguns verbos no passado não vão terminar com ed porque eles são irregulares.
futuro, o que que eu vou fazer? Vou pegar o verbo e vou colocar o eu antes, só isso, né? E o verbo, ele tem que estar assim, limpinho, na forma básica. Ele não pode ter S, ele não pode ter ED, ele não pode ter nada. É work. Work é o nome do verbo. E aí eu vou colocar o eu antes. Fácil, né? A gente também pode fazer um estudo comparativo, estudando, por exemplo, eu vou estudar só o presente, mas eu vou estudar ele nessas três formas. Então, eu posso estudar o present simple, ou simple present, present continuous, o present perfect. E aí eu vou começar a analisar essas estruturas. Se nos tempos simples eu tenho só um verbo, nos tempos contínuo e perfeito, eu vou ter duas estruturas verbais. Vai ser a mesma coisa, eu vou ter um verbo auxiliar mais um verbo principal. Aqui também, verbo auxiliar mais verbo principal. Só que esse verbo auxiliar aqui é um, lá no outro tempo verbal é outro. Por exemplo, no tempo contínuo, o verbo auxiliar sempre vai ser o verbo to be, sempre. E no tempo, aliás, né? Aqui é o verbo to be, vamos ainda continuar aqui. E aí vai ter o verbo principal. Então, o verbo auxiliar mais o verbo principal. O verbo principal sempre vai ser um verbo com ing. Esse ing, para a gente, vai equivaler a ando, endo, indo, em português, né? Por exemplo, quando eu coloco o endo, ando, indo, em português, aí eu vou ter falando, pensando, em inglês, é o ing. O tempo perfect eu vou ter como auxiliar o verbo have, sempre, sempre. Da mesma forma que aqui é o verbo be, aqui vai ser o verbo have. E da mesma forma que o verbo principal aqui eu uso o ing, aqui eu vou usar o ed, certo? Esse ed é a mesma escrita do ed do passado, né? Mas assim não é a mesma coisa, é outra. Aqui a ideia é outra, né? Só uma coincidência. Eu tenho, apesar de que a regra é a mesma também. Esse ed aqui a gente só usa em verbos regulares. Alguns verbos não vão terminar em ed também dentro dessa regra. Mas esse ed aqui é outra coisa, não é o ed do passado. Ok? Não é o ed do passado. E aí a gente compara essas estruturas, né? Agora, para essa primeira semana, a gente vai começar fazendo uma comparação somente entre esses dois tempos verbais, que serão o present simple, simple present e present continuous. Tempos que nós já estudamos, simple present e present continuous. Vamos dar mais uma observada aqui na estrutura dele. Então, sentenças no simple present, você vai ter um verbo, que ele vai vir normal, na forma básica, sem nada, ou ele vai vir com S, se essa oração estiver na terceira pessoa. Uma sentença no present continuous, o verbo vai vir com ing, qualquer verbo com ing. Só que aí você vai precisar de um verbo auxiliar, um verbo de ligação. Por exemplo, se eu falar assim, vou colocar aqui um exemplo. I work. I work é uma frase no simple present. Pode ser I work here, eu trabalho aqui. I work every day, eu trabalho todo dia. I work at school, eu trabalho na escola. Dá a ideia de uma ação que faz parte da minha vida, né? Pode ser, então o simple present ele é utilizado basicamente para isso, para falar de hábitos, para falar de ações que fazem parte do seu dia a dia, da sua rotina. Resumindo, simple present é para falar sobre rotina e hábitos. E o present continuous é para falar sobre ações que você está realizando agora no momento da fala, no momento que você está pronunciando aquela determinada sentença. Se eu disser I am working, eu quero dizer que eu estou trabalhando agora, né? Eu estou trabalhando naquele momento em que eu estou falando. Podem ter pequenas exceções, mas a ideia principal do present continuous é falar de uma ação que eu estou fazendo agora. Então, alguém pergunta a você o que você tá, você pode me ajudar, o que você está fazendo? Você responde, não, eu não posso, eu estou trabalhando. I am working. Foi que mudou na estrutura de um para o outro. Aqui nós temos o verbo sem nada. Aqui nós temos o verbo com ing, mas antes dele nós estamos usando o verbo to be. Lembrando que isso aqui é o verbo to be, que varia muito em relação à escrita. Lembrem-se que, por exemplo, no presente você vai ter am, is ou are, dependendo do sujeito. Como aqui é I, eu uso o I am, certo? I am working, eu estou trabalhando. Se fosse terceira pessoa, o que a gente faria? A gente colocaria, por exemplo, she works, colocaríamos um S. Se fosse terceira pessoa aqui, também nós teríamos uma pequena variação.
Ao invés de usar o am, a gente utilizaria o is, porque com she nós usamos is, né? Terceira pessoa, ela está. She is working, mas o verbo continua com ing. Certo? Então não tem nada difícil. I work sem S, she works com S porque é uma exceção. Terceira pessoa, eu tenho que colocar S no verbo. I am working, verbo com ing, she is working, verbo com ing. Aqui eu estou usando o am porque o sujeito é I e obrigatoriamente eu tenho que utilizar essa forma verbal. E aqui she is working, estou usando o is porque é terceira pessoa de singular.